É possível mudar? Sim. É possível superar essa situação? Sim. É possível a mudança. Hoje Deus quer trazer esperança ao seu coração. Nesse mês de maio, já chegando ao fim desse mês tão lindo, Nossa Senhora, através dela, através dessa mãe, Deus está te falando e te mostrando que é possível sair dessa situação, superar essa dificuldade, é possível mudar a sua vida, transformar a sua história. Deus hoje derrama uma unção de esperança sobre o seu coração. E essa graça Deus derrama por meio da Virgem Maria. Vamos aprender hoje, sim, claro, começando com o testemunho de um grande santo, quem hoje vai nos ajudar bastante a crescer nessa virtude da esperança, que é possível mudar, é possível vencer a si mesmo, é possível vencer o mal com o poder de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Aonde parece não haver mais esperança, Deus traz esperança através da Virgem Maria. Ouça agora comigo esse testemunho de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales sofreu na juventude uma violenta tentação contra a esperança. Venceu essa tentação graças à proteção da Virgem Maria, que é a esperança dos cristãos. Como estudante, com 17 anos, imagina só, com 17 anos de idade, vivia em Paris, todo entregue aos seus estudos, ao amor de Deus e aos exercícios de piedade que formavam sua delícia. Para experimentá-lo e mais uni-lo com Deus, permitiu o Senhor que o demônio persuadisse de que a sua reprovação estava pronunciada. Quer dizer, é o que nós chamamos de noite escura. Deus permitiu, para a grande santificação deste homem, que já amava muito a Deus, para que ele vivesse já o seu purgatório aqui na terra, essa purificação. E o inimigo começou a atacá-lo na tentação contra a esperança. Ele tinha certeza, começou a convencer São Francisco de Sales e deixando nele essa convicção que ele já estava condenado ao inferno. Fizesse o que fizesse, não tinha jeito. Ele já estava condenado ao inferno. Seria inútil, então, qualquer coisa que ele fizesse. A obscuridade e a aridez em que Deus o deixou, ao mesmo tempo, tornavam-no insensível aos mais suaves pensamentos sobre a bondade de Deus. Olha só, ele estava nessa noite escura e ele já não sentia mais nada do amor de Deus. E podiam falar para ele podia ler sobre o amor de Deus, mas parece que sumiu, tudo sumiu. Tanto afligiu a tentação que ao santo jovem, que lhe roubou o sono, a saúde e a alegria. Imagina, todos aqueles que o viam sentiam compaixão. Todos aqueles que o viam sentiam compaixão. Durante essa horrorosa tempestade, dominado pela tristeza e melancolia, dizia o santo: assim, pois, eu serei privado da graça de Deus que me era tão amável e tão cheia de suavidade. Ó amor, ó beleza, a qual eu consagrei todos os meus afetos, será possível que eu não goze mais das vossas consolações? Ó Virgem Mãe de Deus, a mais bela das filhas de Jerusalém, será possível que não vos vá contemplar no paraíso? Ah, Senhora minha, se não me é dado ver o vosso belo rosto, permiti ao menos que eu não vos blasfeme e amaldiçoe no inferno. Olha só, gente, passar por momentos de aridez, de não sentir a presença de Deus, isso faz parte da vida espiritual. E São João da Cruz fala da noite dos sentidos, que é não sentir a presença de Deus, né? Mas aqui foi uma noite muito mais aprofundada. Não só não sentir a Deus, mas se sentir rejeitado por Deus, como alguém condenado ao inferno. Eram tais, então, os ternos sentimentos daquele coração aflito e enamorado de Deus e da Virgem, que durou um mês inteiro, essa tentação. Mas dignou-se finalmente o Senhor libertá-lo por meio de Maria, a Consoladora do mundo. Havia-lhe
Francisco consagrado à sua virgindade. Nela colocara toda a sua confiança. Voltando uma tarde para casa, entrou numa igreja e viu suspenso num quadrinho. Leu e achou escrita a oração de Santo Agostinho. Olha só, ele estava voltando para casa e decidiu passar pela igreja. E ali, passando pela igreja, viu essa oração. Quando ele leu essa oração, dedicada à Virgem Maria, ele conseguiu superar essa prova. Prostrou-se logo perante a Mãe de Deus e recitou devotamente a oração. Renovou seu voto de virgindade, com a promessa de recitar todos os dias o rosário. E acrescentou: ó minha rainha, sede a minha advogada junto ao vosso filho, a quem eu não tenho a coragem de recorrer. Minha mãe, se devo ter a desgraça de não poder amar no outro mundo ao meu Senhor, cuja amabilidade eu reconheço, obtende-me ao menos a graça de amá-lo neste mundo. Gente, isso que é santidade. Isso que é ter um amor ardente no coração. Ele pedindo a Nossa Senhora, dizendo que não tem nem coragem de olhar para Jesus, porque se sente o pior pecador. Se sente aquele que crucifica Jesus, prega Jesus na cruz, que na verdade é a realidade dos nossos pecados. Nós pregamos Jesus na cruz. E essa luz fez ele entender isso. Ele tinha vergonha de olhar para Jesus. E amava tanto a Deus que ele dizia: ó mãe, em vez de se revoltar, se eu vou estar no inferno para sempre, pelo menos permite amar a Deus e a Senhora enquanto eu estou nessa terra. Olha, um coração apaixonado por Deus, um coração que ama de verdade. Ainda que eu me condene, eu não deixo de amar a Deus. Olha, ainda que eu vá ser castigado, eu nunca deixarei de amar o amor, como diz São Bernardo, né? Então ele diz: obtende-me ao menos a graça de amá-lo neste mundo com todas as minhas forças. E essa é a graça que eu vos rogo e de vós espero. Apenas terminou a sua oração, ficou imediatamente livre da tentação por meio da sua mãe dulcíssima, a Virgem Maria. Recuperou imediatamente a paz interior e com ela a saúde também. Continuou a viver sempre devotíssimo de Maria, cujos louvores e misericórdias não cessaram nunca de publicar por palavras e por escritos durante toda a sua vida. São Francisco de Sales, rogai por nós. Ele passou por essa prova contra a esperança. Ele já não tinha mais esperança do céu, esperança de salvação, esperança do perdão de Deus, porque o diabo convenceu que o seu pecado, os seus pecados eram muito maiores e que ele se obstinou no mal e que não teria mais solução. É muito simples a gente olhar de longe e pensar: nossa, que besteira. Claro que a misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados. Mas quando nós estamos sob essa opressão do inimigo, mesmo que alguém tente muitas vezes nos ajudar, é muito difícil. O demônio existe e a força dele é muito grande. Não chega aos pés de Nossa Senhora, não chega aos pés dos anjos de Deus, mas é mais forte do que nós. Se Deus permite para que a gente cresça na humildade, passar por uma prova dessa, não é fácil. Pode ser que você já tenha passado por uma prova dessa, na sua esperança, achando que alguma situação não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero te dizer que essa prova é difícil, mas quando você acha que a tua salvação eterna não tem mais jeito, essa é a prova das provas, muito mais desesperadora. E essa São Francisco de Sales passou. E ele superou, graças à intercessão da Virgem Maria. Você também vai superar essa prova, essa situação que talvez você possa ter passado ou estar passando ainda, ou alguém da sua família passando. Já perdeu esperança, acha que não tem mais jeito, acha que não consegue mudar, não consegue superar, que nada muda, que tudo sempre continua do mesmo jeito. Mentira de Satanás. Mentira, é possível superar sim, ainda que seja um vício, um defeito de anos. Com muita humildade, paciência e perseverança, quem segura nas mãos de Jesus e Maria não é enganado, não se decepciona. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 5,
A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Se você tem esse amor de Deus no seu coração, e eu sei que você tem, como São Francisco de Sales, ainda que o demônio te perturbe, você não vai duvidar do amor de Deus por você e que esse amor é atuante e eficaz. E hoje, com esse testemunho lindo de São Francisco, nós vamos meditar na Virgem Maria Santíssima, que é nossa esperança, página 315 do nosso livro. Motivo tem a Igreja em aplicar à Virgem Maria as palavras do Eclesiástico 24:24, com as quais lhe chama a Mãe da Santa Esperança. E como a Igreja tem motivo para chamar Nossa Senhora com esse título? Mãe da Santa Esperança, Eclesiástico 24:24. Mãe que faz nascer em nós não a esperança vã dos bens transitórios dessa vida, mas a santa esperança dos bens imensos e eternos da vida bem-aventurada. Claro, Nossa Senhora não quer te trazer esperança de coisas mundanas, mas sim da vida eterna, da salvação sua e dos seus filhos, da sua família. Mas claro, além das coisas eternas, Nossa Senhora vai te dar os meios para você conseguir essas coisas eternas. Por isso, aquilo que você necessita materialmente também, um emprego, se for para a glória de Deus, a cura da enfermidade, Nossa Senhora traz também essa esperança. Salve a esperança de minha alma, saudava Santo Efrem. Salve, ó segura salvação dos cristãos, auxílio dos pecadores, defesa dos fiéis, salvação do mundo. Aqui reflete São Boaventura. Depois de Deus, outra esperança não temos senão Maria, e por isso a invoca como a única esperança depois de Deus. Como é belo na Salve a Rainha a gente rezar, né? Vida, doçura, esperança nossa salve. Eu, pelo menos, sinto uma alegria muito grande quando eu digo isso. Esperança nossa salve. Né? É lindo, a oração da Salve Rainha tem algo de especial que realmente renova a nossa esperança na misericórdia de Deus. Então, São Boaventura diz, depois de Deus, outra esperança não temos, senão Maria. Por isso a invoca como única esperança nossa depois de Deus. Você viu que São Francisco de Sales estava se sentindo tão perverso com Jesus, porque quando o Espírito Santo nos mostra o que os nossos pecados fazem com Jesus, a cada pessoa o que fizeste ao menor desses pequeninos, a mim o fizeste, e a gente entende o que é o pecado, a gente não tem nem coragem de olhar para Jesus. Por mais que ele seja a misericórdia, misericórdia infinita, a gente fica com vergonha. O próprio Jesus diz no Evangelho, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu dizia, obrigado, meu Deus, porque eu pago o dízimo, porque eu faço jejum, porque eu faço isso, faço aquilo, obedeço tudo direitinho, e porque eu não sou como este pecador, este publicano. E Jesus diz que o publicano nem levantava os olhos para o altar, envergonhado dos seus pecados, nem olhava para o altar e dizia, tende piedade de mim, ó Deus, porque eu sou um grande pecador. E Jesus disse, este voltou para sua casa perdoado, porque tinha humildade e arrependimento. O publicano, que era pecador. Já o fariseu, não. Ele estava ali louvando a si mesmo e não a Deus. Então, um homem que tem a luz do Espírito Santo e olha para dentro de si e percebe os seus pecados, muitas vezes ele fica com vergonha até de erguer os olhos para Jesus. Foi o que aconteceu com São Francisco de Sales. Mas ele diz, ó mãe querida, me atendei, socorrei-me, porque eu não tenho nem coragem de falar com Jesus, de olhar para Jesus. Tal ele se sentia pecador. Por isso que São Boaventura está dizendo que depois de Jesus, porque Jesus é a esperança máxima, a esperança central, ele é e ponto final. Mas depois dele, você vai ver na oração que está no final do livro, lindíssima, né? Depois dele, no momento de desespero, que parece que eu não mereço, porque eu crucifico Jesus na cruz, eu recorro a Nossa Senhora. Ela se torna toda a minha esperança. Depois de Jesus, é ela. Então, também essa convicção de Santo Efrem.
reflete o santo sob a presente ordem da providência, com que Deus tem determinado, como diz São Bernardo, que todos que se hão de salvar hajam de consegui-lo por meio de Maria. E diz-lhe então: Senhora, não deixe de guardar-nos e proteger-nos sob o vosso manto, já que depois de Deus não temos outra esperança senão vós. O mesmo diz São Tomás de Vilanova, para quem a Virgem Maria é um único refúgio, socorro e asilo. São Bernardo parece nos dar motivo de tudo isso quando diz: considera, ó homem, o desígnio de Deus, o desígnio cuja finalidade é dispensar-nos mais profundamente a sua misericórdia. Deus quis que a sua misericórdia chegasse a nós por meio de Jesus Cristo. Claro, Jesus é o único mediador, o único que é Deus e homem, que toca lá no céu e aqui na terra, porque Ele é Deus e porque Ele é homem. Ele é o único canal pelo qual o Pai faz jorrar a sua divindade, a sua misericórdia, a sua salvação para nós. Mas Jesus quis distribuir essas graças por meio da Virgem Maria. Desígnio dele. Ele faz o que quer com as riquezas de graça do seu coração. E ele escolheu Nossa Senhora para ser o canal dessas bênçãos e graças na sua vida e na vida de todos. Ninguém encontra Jesus a não ser por Maria. Jesus veio ao mundo por meio de Maria e nós vamos a Jesus por meio dela. Deus quis que fosse assim. Por esse motivo, diz o abade de Celes, todos os bens, todas as graças, todos os auxílios que jamais receberam ou até o fim do mundo receberão os seres humanos, têm vindo, hão de vir, por intermédio de Maria. E Deus está te trazendo esperança. É possível sim, com a intercessão dela você vai superar essa situação difícil. Ela é sua intercessora, ela está do seu lado. Por mais que você seja indigno, por mais que pareça não ter solução porque você não merece, ela vai te ajudar a sair desses pecados, ou tirar essa pessoa que você ama dos pecados, porque o pecado é o grande bloqueio para essa mudança acontecer. O pecado é o grande bloqueio porque parece que não tem solução. A raiz do problema é o pecado. E ela tem a graça, que é o contrário do pecado. Ela é a medianeira das graças. É possível sim, com Jesus e Maria, superar. Portanto, muito justa a exclamação do piedoso Blósio: ó Maria, sois tão amável e agradecida para com quem vos ama, quem será tão louco? Ó Maria, sois tão amável e agradecida para com os que vos amam, quem será tão louco ou infeliz que não vos ame? Meu Deus, que loucura mesmo rejeitar essa mãe. Nas dúvidas e confusões, ilustrais o entendimento daqueles que recorrem a vós nas aflições, aqueles que estão confusos, né? Consolais nos perigos aqueles que em vós confiam. Acudis a quem por vós chama. Vós, depois do vosso Filho, sois a segura salvação dos vossos fiéis servos. Salve, pois, ó esperança dos desesperados. Se você crê que tem solução, que Jesus e Maria são o teu socorro, escreve no comentário aqui, como uma frase que vai guiar o seu dia de hoje. Salve, ó esperança dos desesperados. Salve, ó Maria. Salve, ó esperança dos desesperados. Escreve isso. Eu te saúdo, ó mãe querida. Tu és a esperança quando eu estou desesperado. Tu és a minha esperança se o meu filho está sem esperança. Tu és a esperança se alguém que eu amo e rezo por essa pessoa está sem esperança. Salve, ó esperança dos desesperados. Ó refúgio dos abandonados. Sois onipotente, ó Maria, visto que o vosso Filho quis vos honrar, fazendo tudo o que a Senhora pede. Nossa Senhora não é onipotente, mas é onipotente por graça, dizem os santos. O que significa isso? Quando chama ela de onipotente, que ela não pode tudo, mas tudo o que ela pede, aquele que pode tudo atende. Então ela pode tudo por tabela. Por isso Santo Antonino, não canso de repetir essa frase, diz essa frase tão poderosa: tudo que se atribui a Jesus por natureza, ele é Deus, se atribui a Nossa Senhora por graça.
Ele é a sabedoria, ela é a sede da sabedoria, é a mãe da sabedoria. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ela é a mãe do Deus Todo-Poderoso que quis ter ela por mãe. Tudo aquilo que ele é, ela é por graça. Então tudo ela consegue do seu filho. E para você, ela vai conseguir o que você precisa se você for um filho dedicado. Se você entregar sua vida a ela, ela poderá exercer seu papel de mãe na sua vida, na sua história. Maria é a esperança de todos, já que ela consegue tudo do seu filho. E como nós dizíamos em outra formação, Jesus é advogado, mas Jesus também é nosso juiz. Já a Virgem Maria, ela não é juíza, ela é somente advogada, e além de advogada, ela é a mãe do juiz. Olha que graça, não é? São Germano, reconhecendo em Maria a fonte de todo o nosso bem e a libertação de todos os males, assim a invoca. São Germano diz: ó Senhora minha, sois minha única consolação dada por Deus. Vós, o guia da minha peregrinação, vós, a fortaleza das minhas débeis forças, vós, a riqueza das minhas misérias, a liberdade das minhas cadeias, a esperança da minha salvação. Ela é a esperança de tudo, filho. Ela é a esperança, olha, para quem está fraco, ela traz a fortaleza. Para quem está pobre, ela traz a riqueza. Riqueza aqui não no sentido de apego de bens materiais, mas de graças, de bênçãos, em todos os sentidos. Para quem está preso nos vícios, em algum tipo de prisão, ela traz a liberdade. Para quem está desesperado, achando que não vai se salvar, ela traz a esperança da salvação. Ouvi minhas orações e tende compaixão dos meus suspiros, ó minha rainha, que sois o meu refúgio, minha vida, meu auxílio, minha esperança, minha fortaleza. Como é bonito quando uma alma se apaixona pela Virgem Maria. Como é bonito quando essa alma, por causa desse amor a ela, quer dar tudo para Jesus. É isso que a devoção verdadeira a Nossa Senhora faz dentro de você. Faz você querer tornar efetiva e não só afetiva a sua devoção a ela. Como que eu vou agradar a Virgem Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Quando nós amamos Nossa Senhora, a nossa vida começa a amar os mandamentos de Deus. Ela sai de uma coisa só afetuosa, de uma coisa sentimental, para não virar uma devoção sentimentalista, se torna, além de afetiva, efetiva. Nossa Senhora mesmo te empurra, te impulsiona. Quando você se deixa enamorar por ela, apaixonar por essa mãe, ela te faz apaixonar mais ainda por Jesus. Esse é o caminho. Esse é o verdadeiro caminho de devoção a Nossa Senhora. Tem, portanto, razão Santo Antonino ao aplicar à Virgem Maria as palavras do Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Juntamente com ela me vieram todos os bens. Eu amo esse versículo. Eu amo. Juntamente com ela me vieram todos os bens. Já que Maria é a mãe e a dispensadora de todos os bens, diz ele. Bem se pode afirmar que todos os homens, especialmente os que vivem no mundo, como devotos dessa soberana Senhora, juntamente com a devoção de Maria, adquiriram todos os bens. Por isso, sem mais restrições, dizia o abade de Celes, quem ama Maria encontra todo o bem. Você encontrou a mina de ouro, encontrou todo o tesouro, porque ela é a arca da nova aliança. É dentro dela que está o tesouro de Deus que se chama Jesus Cristo. Encontrando a devoção verdadeira à Virgem Maria, você é rico, riquíssimo. Ainda que você não tenha dinheiro e bens materiais, você é a pessoa mais rica do mundo. Se você encontrou de verdade a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E aqui eu já faço um apontamento para o mês de novembro. Sempre nosso exército de São Miguel, que é devoto da Virgem Maria, todos nós somos devotos, mas em novembro a gente faz uma preparação para consagrar-se com a mais perfeita devoção que existe. Um grande santo que veio depois de Santo Afonso Maria de Ligório ensina uma devoção que Santo Afonso já ensinava, mas ele teve a missão de aprofundar mais, que é São Luís Maria, Grignon de Montfort. Ele ensina qual é a devoção mais perfeita a Jesus por meio da Virgem Maria. E você que ainda não fez, vamos fazer juntos em novembro. E você que já fez, claro, todo ano nós renovamos juntos essa entrega completa a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Porque quem encontrou ela, encontrou todas as graças.
Quem ama Maria acha todo o bem, acha todas as graças, todas as virtudes, porque ela, por sua intercessão, lhe alcança tudo o que é necessário para enriquecê-lo com todas as riquezas da graça de Deus. Isso é lindo demais. Quem encontrou Maria encontrou um tesouro. Ela própria nos faz cientes de ter consigo todas as riquezas de Deus, isso é, as divinas misericórdias, para dispensá-las a quem a ama. Provérbios 8, 18 e 21. Comigo estão as riquezas, magnífica opulência, para enriquecer os que me amam. Claro, a riqueza no sentido pleno da palavra. Não se prenda aqui em riquezas materiais, que ela não deixa faltar o necessário, sim. Ela vai cuidar da sua empresa, da sua casa, da sua família, mas aqui está falando de riquezas verdadeiras, como diz Jesus no Evangelho, que a ferrugem não destrói, que a traça não destrói, mas que duram já aqui e para sempre. Quem encontra Maria, encontra esse tesouro. Assim diz Conrado de Saxônia, que não retiremos os olhos das mãos de Maria, a fim de que por seus intermédios recebermos bens que almejamos. Nossa Senhora das Graças, das mãos dela faz jorrar as graças para você. Quantos soberbos com a devoção a Maria encontraram a humildade. Quantos coléricos encontraram a mansidão. Quantos cegos, fisicamente ou espiritualmente, encontraram a luz. Quantos desesperados encontraram a confiança. Quantos transviados encontraram a salvação. Aqui você está vendo que todo tipo de cura que você precisa curar, libertar o seu coração da soberba, ela te traz a humildade. Da ira, ela te traz a mansidão. São Francisco de Sales, um dos motivos dele ter essa prova é porque ele era muito piedoso, rezava muito, mas ele tinha um temperamento muito difícil. Ele era colérico em extremo. Ele se aborrecia muito facilmente. Então era difícil. Era uma humilhação grande para ele. Não queria ser assim. Ele não queria. E isso fez ele desesperar da salvação. E por isso, Nossa Senhora veio socorrê-lo. Ela é a mansidão dos coléricos, a humildade dos orgulhosos. Ela traz a cura para os que estão na cegueira. Ela traz a esperança, a confiança para os desesperados. A salvação para aqueles que estão desviados. Isso mesmo profetizou ela quando proferiu na casa de Isabel o seu cântico. Eis que de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, quer dizer, feliz, bendita. Todas as gerações dirão que eu sou feliz. Por quê? Porque quando você invoca a Virgem Maria, você também participa dessa felicidade que está nela, que é o Espírito Santo. Sim, ó Maria, todas as gerações os chamarão de bem-aventurada, comenta São Bernardo, porque a todas tendes dado vida e glória, pois em vós acham perdão os pecadores e perseverança os justos. Ouve só que comentário interessante agora. O piedoso Lanspérgio imagina o Senhor falando assim ao mundo inteiro. Olha só que profundo isso aqui. Imagina Jesus colocando num microfone, falando na internet, falando para todo mundo, me ouçam filhos, eu vou falar algo muito importante. É a meditação deste homem santo. Homens, pobres filhos de Adão, que viveis no meio de tantos inimigos, de tantas misérias, procurai honrar com especial afeto a minha e a vossa mãe, pois eu dei Maria ao mundo para vosso exemplo, para que dela aprendais a viver como é devido. Dei-a como vosso refúgio, para que ela recorra em vossas aflições. Esta minha filha, a qual eu fiz tal, que ninguém pudesse temer. Quem é que tem medo da Virgem Maria? Eu que sou juiz, sou bom e misericordioso, mas eu fiz a Virgem Maria de tal modo terna e boa, que ninguém tivesse medo de se aproximar de uma mãe tão doce, não é? Nem ter repugnância de recorrer a ela. Exatamente por isso a formei tão benigna e compassiva, que nem sabe desprezar os que a invocam. Ela não sabe desprezar, por pior que seja o pecador, ela não sabe desprezar
quem a invoca, nem negar os seus favores a quem a suplica. A todos abre o seu manto de misericórdia e não despede alma nenhuma desconsolada. Que bonita essa meditação. Jesus gritando a todos: meus filhos, eu dei de presente a minha mãe no alto da cruz. Eu estabeleci, segundo João Paulo II, ele explica isso, eu estabeleci um vínculo entre ela e vocês. Quando eu disse, esta é a tua mãe, este é o teu filho, o que Deus uniu, ninguém separa. Jesus disse essa palavra. A palavra de Deus, que criou o universo, disse que ela é tua mãe e que você é filho dela. Você é o discípulo amado de Jesus. Então, quem poderá separar? Em Romanos 8 diz, quem nos poderá separar do amor de Deus? E agora nós meditamos, quem poderá separar da mãe se Jesus uniu? Somente se uma pessoa escolher ir para o inferno, não quiser lutar pela sua salvação, não quiser lutar contra o pecado. Mas se alguém quer ajuda, nunca, pior pecador que seja, será rejeitado. Então, existe uma meditação que eu quero fazer com você sobre essa fala que esse santo atribui a Jesus. Atendam, meus filhos, aproveitem essa Virgem Maria, essa mãe que é minha, eu criei para mim, para depois dar a vocês. Aproveitem. É uma meditação que está na página 286. Gente, essa meditação veio muito a calhar, 286, porque exatamente tem a ver com São Francisco de Sales. São Francisco de Sales que enfrentou essa tentação contra a esperança. Ele venceu de tal modo que no túmulo dele, uma pessoa não estava conseguindo libertar um possesso do demônio. Então levou lá para onde estavam as relíquias, o corpo de São Francisco de Sales. E o demônio não aguentou. E o demônio confessou algo que é impressionante. Olha só, página 286. Conta-se na história do processo de beatificação de São Francisco de Sales que em Chablais, um moço possesso, havia mais de 5 anos, foi levado ao sepulcro desse grande santo. Ali, submetido a um grande interrogatório, o demônio furioso uivava, desesperado, e não deixava sua pobre vítima. Então a venerável madre de Chalgui exclamou com a sua proverbial e edificante piedade: ó Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, Mãe de Jesus, nos ajude. Ouvindo o nome de Maria, o espírito infernal uivou, gritou horrorosamente, dizendo: Maria, Maria, eu não tenho Maria. Não digais esse nome, que me espanta e estremece. Se eu tivesse Maria, uma Maria como tendes, não seria o que sou, mas eu não tenho Maria. Os assistentes ficaram impressionados e choravam, e o demônio ainda exclamou: se eu tivesse um desses momentos tão numerosos que vocês perdem, e Maria já não seria demônio. Olha só, se eu tivesse a oportunidade de invocar a intercessão da Virgem Maria. Claro, ele escolheu o inferno por livre escolha e de maneira absoluta, mas agora com inveja de que nós vamos ter uma felicidade, recompensa no céu. Não é que o demônio ame a Deus, não é que ele seja arrependido. Entende bem? A teologia nos ensina, a doutrina católica nos ensina que os demônios foram livremente para o inferno. E não foi uma deficiência da misericórdia de Deus, mas um efeito da liberdade que Deus deu. Então, eles se obstinaram para sempre. Não tem outra solução, porque eles quiseram mal. Não é que ele esteja arrependido de ter feito mal. Ele está arrependido de estar sofrendo. Entenda isso. A teologia católica, Deus não falha na sua bondade e misericórdia. Mas ele está com inveja daqueles que estão no céu, ou daqueles que podem ir para o céu, que somos nós, e dele, que agora vai sofrer para sempre, porque escolheu a perversidade, a maldade, o egoísmo, o orgulho. Então não é arrependimento aqui. Mas ele está dizendo que se os seres humanos entendessem que qualquer um que pedir a esse nome, a intercessão, por mais afundado no pecado, por mais aprisionado nos vícios, por mais sem esperança. Imagine uma pessoa como esses grandes ditadores que mataram milhões, que merecem um castigo assim imenso no purgatório, que merece um inferno, na verdade, para sempre.
esses piores, se recorrerem à Virgem Maria, têm esperança de salvação. Tem esperança. Vencer os demônios que estão aprisionando em milhares de vícios, vão embora. E tem esperança de salvação. Então, isso que o demônio está dizendo, se eu tivesse uma Maria, como quem diz, se vocês soubessem aproveitar o tempo que vocês têm, eu 1000 vezes feliz, embora nesse exílio tão perigoso da vida, nas trevas de 1000 sofrimentos, eu tenho Maria. Eu tenho tempo para me salvar. Eu não sou feliz? Não haverá dor, nem desgraça, nem amargura neste mundo que me façam desgraçado, se eu me conservo fiel, devoto, fervoroso da Mãe de Deus. Eu tenho Maria, que consolação, que felicidade, eu tenho Maria. O demônio dizendo, eu não tenho Maria, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais salvação. Como quem dizendo, todos vocês que estão ainda nessa terra, por que não aproveitam? Que burrice, me desculpe a palavra, não invocar um nome que Jesus deu para nos aproximar dele. Um nome de mãe, Maria. Ela é o auxílio dos pecadores. Louvada seja, pois, e bendita a imensa bondade do nosso Deus, que concedeu a essa excelsa mãe e advogada, terna e tão amorosa. Como são ternos os sentimentos de confiança de São Bernardo, que, abrasado de amor para com nosso Redentor e a nossa amantíssima advogada Virgem Maria. Ouve aqui a oração, ouve essa meditação, que forte, né? Não, aqui não é oração ainda não, é só uma meditação. Ainda que o Senhor me tenha reprovado, quanto quiser, exclama São Bernardo, São Boaventura, perdão. Ouve mais uma vez, ainda que o Senhor me tenha reprovado, quanto quiser, eu sei que Ele não pode negar-se a quem ama e a quem de todo o coração o busca. E eu o abraçarei com meu amor, e sem me abençoar, não o deixarei. Sem me levar consigo, ele não poderá ausentar-se. Quer dizer, ele não vai rejeitar alguém que o busca de todo o coração, ainda que eu seja pecador. Se mais não puder, ao menos esconder-me-ei dentro de suas chagas, onde ficarei para que não possa me encontrar fora de si. Quer dizer, ele diz, você não merece, filho. Então eu, pelo menos, vou me esconder nas chagas dele. Porque foi por mim que ele sofreu aquelas chagas, para que eu não fique longe dele. Finalmente, se o meu Redentor, por causa das minhas muitas culpas, me lançar fora dos seus pés, eu estou aos pés dele, adorando, e dizer, você é um hipócrita, é um falso, é um pecador, você não merece, e me afastar dos seus pés, então eu me prostrarei aos pés de Maria, sua mãe, e deles não me afastarei, enquanto ela não me alcançar o perdão. Por ser mãe da misericórdia, nem recusa, nem jamais recusou compadecer-se de nossas misérias e socorrer os infelizes que imploram o auxílio. E assim, se não por obrigação, ao menos por compaixão, não deixará de induzir o filho a perdoar-me. É impossível que o pior hipócrita, cínico, pecador, sujo, o pior crucificador de Jesus, porque é isso que nossos pecados fazem, que nos tornam indignos de Deus. Diga para os pecadores, diga para você mesmo, ainda que você não mereça, ainda que você seja aquele fariseu que Jesus grita lá em Mateus capítulo 23, seus fariseus hipócritas, vocês fecham os céus para os outros e fecham para vocês mesmos. Hipócritas, vocês gostam de aparecer, vocês são isso, isso e aquilo. É forte. E quando na missa lê essas palavras, não pense nos outros não, pense em você. Porque isso lava a nossa alma. Todos nós temos um pouquinho ou um pocão de hipocrisia, de pecados que são de orgulho, né? Ainda que nós sejamos esses fariseus que Jesus rejeitou, nós vamos para os pés de Nossa Senhora, pedir ajuda, pedir o perdão do seu filho e Jesus vai nos acolher. Ainda que Jesus diga um não, quando uma pessoa é humilde, ele não consegue recusar. Aquela cananeia tinha sua filha possuída pelo demônio e ela era pagã. Jesus não tinha missão de ir para os pagãos, mas para cumprir as profecias ali, no povo de Israel. Depois os apóstolos seriam enviados para todos os pagãos. Mas veio uma pagã gritar para Jesus o socorro.
E quando ela grita, insiste, insiste, enfim, Jesus responde: filha, eu não posso dar para você o pão que são dos filhos de Israel. Não posso dar aos pagãos, que são chamados de cachorrinhos. Não posso dar a eles o que é para dar aos filhos. E a mulher recebeu um não de Jesus. Jesus disse não para ela. Ela disse: é verdade, Senhor. É verdade, eu sou pagã, eu sou um cachorrinho, eu vivo numa vida indigna de merecer a vossa atenção e de que o Senhor cure a minha filha. É verdade. Esse pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que os filhos rejeitam. Jesus disse: mulher, por causa dessa tua palavra, pode ir, a tua filha já está curada. Jesus disse um não. Jesus disse um não a essa mulher. Mas a humildade transformou o não em sim. Como nas bodas de Caná, não é a minha hora. Jesus disse à Virgem Maria, mas a humildade transforma o não em sim. Então essa oração de São Boaventura está dizendo: eu sei que Deus me ama, mas se os meus pecados me tornarem indigno, eu vou me esconder nas chagas de Jesus. Mas se mesmo assim meus pecados, minha hipocrisia for tão grande, eu vou ficar aos seus pés, e se ele rejeitar dos seus pés, eu vou clamar a mãe dele, a mãe do juiz. E ali, sinal de humildade é a devoção à Virgem Maria. Sinal de se reconhecer imerecedor do perdão de Deus é a devoção da Virgem Maria. Ali, aos pés de Maria, ela vai pedir a Jesus por mim. E é impossível que ele não transforme aquele não num sim. Sim, eu te perdoo. Sim, eu te acolho. Sim, eu te dou uma nova chance. Sim, eu te levanto do chão e te faço de novo o meu filho pródigo nos meus braços, anel novo, vestes novas, sandálias novas e uma festa, um banquete, para esperar aquele que não merecia, mas que pela intercessão da Virgem Maria se arrependeu e merece o meu perdão. É isso que Deus quer dar para cada um de nós. Essa meditação nossa de hoje nos traz uma força de esperança muito grande. Eclesiástico 24, 24. Anota, se você quiser, leia Eclesiástico inteirinho, capítulo 24. O capítulo inteiro, 24, você vai ver que a igreja atribui esse capítulo. Seu dever de casa hoje é esse. Eclesiástico 24 é a mãe da Santa Esperança. É linda essa meditação falando da sabedoria, que é a palavra, é o verbo, é Jesus. Mas tudo que se atribui a Jesus por natureza, se atribui a Maria por graça. Você vai ver que linda essa passagem de Eclesiástico 24, também Provérbios capítulo 8, outras passagens também que no decorrer dos dias a gente pode ir meditando, né? Mas hoje Eclesiástico 24, e também reze a Salve Rainha, dizendo: a esperança nossa salve. Se encha de esperança hoje, que aquilo que parecia não mudar, Deus vai te dar a graça da esperança. É possível mudar com a intercessão da Virgem Maria. Coloca aqui no comentário: é possível mudar com a intercessão da Virgem Maria. É possível mudar, sim. E que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado, que hoje seja um dia cheio de esperança por meio da Virgem Maria. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar para que Maria Santíssima possa levar todos os seus filhos a amar Jesus como centro das suas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor está à porta e bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Diz o Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, se eu não me engano, 10 ou 20. O Senhor te convida, o Senhor bate a porta, o Senhor quer entrar. E eu quero começar essa pregação com uma frase que tem marcado muito nossos corações. Deus entra pela porta que você abre. Ele é um cavalheiro, ele respeita a sua liberdade. Deus entra pela porta que você abre, mas o diabo entra pelas brechas que você não fecha. Pelas brechas que você não fecha. Ele não é educado.
Jesus diz em João 10, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Aquele que não entra pela porta, Jesus diz, esse é o ladrão, esse é o malfeitor, é o enganador. Por isso, Jesus é educado, ele entra pela porta, ele respeita a sua vontade, mas o inimigo entra pela brecha que você não fecha. Quantas brechas você tem aprendido a fechar, rezando e aprendendo na escola de formação com o Exército de São Miguel? Várias brechas da falta de perdão, as brechas do pecado, tantas brechas você tem fechado na sua vida e o inimigo tem parado de te escravizar. Você tem experimentado a liberdade dos filhos de Deus com tanto aprendizado e principalmente pelo poder da oração. E hoje nós vamos nos fortalecer mais ainda, aprendendo sobre uma brecha que o inimigo muitas e muitas e muitas vezes usa para entrar. E essa brecha é a nossa boca. Em Tiago capítulo 3, a palavra de Deus vai nos ensinar que um homem que aprendeu a controlar a sua língua é um homem perfeito. Em Tiago capítulo 3, o Senhor vai nos ensinar que até mesmo as feras mais difíceis das matas, das florestas, são domadas pelo ser humano. As feras mais brabas e violentas já foram domadas pelo ser humano. Mas a língua, essa ninguém consegue domar. Por que isso, irmão Luiz Maria? Porque Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança, nos deu a liberdade. E com essa liberdade ninguém nos força, nem Deus, a escolher o que nós queremos. E depois que o pecado original manchou o nosso coração, como diz Jesus em Mateus 12, da língua, da boca sai o que transborda do coração, o que o coração está cheio. E depois que o nosso coraçãozinho foi manchado pelo pecado original, tanta coisa ruim deixamos acumular nesse coração que transborda de uma maneira tantas vezes suja, destrutiva. Como diz São Tiago, a língua é uma arma, uma espada de dois gumes. Com ela podemos bendizer a Deus, podemos ajudar e abençoar os irmãos. E com ela podemos amaldiçoar, podemos matar e destruir. Todas as feras da mata podem ser domadas, mas a língua, só um homem perfeito, diz a palavra de Deus. Deus já está te dando o primeiro passo, o segredo, para você fechar essa brecha de maldições na sua vida, que muitas e muitas e muitas dessas maldições vêm pelas palavras, vêm pela boca. Eu me lembro que quando eu era mais novo, minha mãe dizia uma coisa e eu insistia com ela, eu ficava insistindo e falando e argumentando, e ela dizia que eu ia acabar perdendo o que eu tinha conseguido, por causa das minhas palavras. E ela dizia uma palavra que ficou marcada para mim. Ela disse: meu filho, peixe morre pela boca. Eu fechava minha boca, porque você é uma burrice, você perder as graças de um pai, de uma mãe, de alguém que quer te ajudar, por falar demais, por falar o que não deve. Imagina com Deus. Imagina com Deus. Quantas graças o Senhor quer derramar em nossas vidas e as nossas palavras de maldição bloqueiam essas graças e se tornam brechas para o inimigo de Deus. Você hoje já está aprendendo com a palavra de Deus em São Tiago, capítulo 3, que um homem, para ser perfeito, precisa ter o controle da língua. E que esse autocontrole, esse autodomínio vai gerar uma obra de perfeição, de harmonia, de paz tão grande no seu coração que você vai vencer os seus inimigos. A palavra de Deus também nos diz, não me lembro exatamente aonde, em Isaías vai dizer que o silêncio é uma arma poderosa. Na nossa regra, a regra do Instituto Hesed é de espiritualidade carmelitana. Então vai nos dizer que o silêncio é uma arma poderosa para vencer os inimigos. Santa Faustina, e a Madre Kelly até já fez músicas com isso, fala que o silêncio é uma espada, uma arma que vence os inimigos. Então nós vamos aprender hoje a fechar essa brecha das palavras que destroem. As palavras são consequências
de pensamentos negativos. Palavras negativas são consequências de pensamentos negativos. Se você acumula pensamentos negativos, se transformam em sentimentos, se transformam em palavras, se transformam em atitudes. Por isso, vamos cortar o mal na raiz, em nome de Jesus. Eu quero ler para você Mateus, capítulo 12, se você tiver com a palavra de Deus. Registra essa passagem, Mateus 12, versículo 33. Jesus é muito simples e muito objetivo. Jesus quer nos ensinar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. E ele vai dizer, é simples. Declarais que a árvore é boa e o seu fruto, se o seu fruto é bom. É simples. A árvore é boa se o seu fruto é bom. E declarais que a árvore é má, se o seu fruto é mau. É pelo fruto que conhece a árvore. Jesus fala isso várias vezes, em várias passagens dos evangelhos. E eu quero abrir um breve parêntese aqui. Como é que uma pessoa não pode amar a Virgem Maria? Se a árvore é boa, o fruto é bom. Se o fruto é bom, é porque a árvore é boa. Como podem não reconhecer a mãe de Jesus, a santidade da mãe de Jesus? Se ela foi não somente mãe, mas discípula de Jesus. Se ela teve uma fé maior do que a de Abraão, porque se Abraão foi chamado a oferecer o seu filho em sacrifício e ele deu o passo da fé, ele não precisou sacrificar o que a Virgem Maria precisou. A fé dela foi muito maior. Ela fez o que Abraão não precisou fazer, oferecendo de fato o seu filho para morrer no nosso lugar. Isaac seria sacrificado, mas não foi. Um cordeiro foi encontrado para ser sacrificado no lugar dele. Aquele cordeiro representava o Senhor Jesus. Jesus foi sacrificado. Maria viu o seu filho ofertado para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então, como pode alguém dizer, eu sou filho de Abraão, que é o meu pai na fé? Por quê? Porque ele passou na prova da fé, ele foi fiel, ele ofereceu o seu filho Isaac. E você vê que a Virgem Maria ofertou o seu coração transpassado ali na cruz. Simeão profetizou que o coração de Maria seria transpassado pela lança ali na cruz. E não reconhecer Maria por mãe é uma dor muito grande ao coração de Jesus. A árvore se conhece pelos frutos. Fecho esse parênteses muito importante de falar da nossa mãezinha do céu e volto para o que Jesus está falando aqui. Porque, e ele vai dizer, raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Um homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Jesus está dizendo que se minha boca está dizendo muitas palavras negativas, aí está um sintoma de uma doença. O problema não está na minha boca. O problema está que o meu coração está acumulando coisas que não são boas. Vou dar um exemplo. Você passa por uma situação difícil e parece que o culpado dessa situação foi tal pessoa. Será que você reza por essa situação? Será que você entrega nas mãos de Deus ou imediatamente deixa o inimigo da salvação mexer em você e começar a te dar certeza que foi aquela pessoa? Julgar, condenar, rejeitar e às vezes até se vingar daquela pessoa. Será que no seu coração você tem deixado julgamentos entrar? Porque pensamentos virão muitos, todos nós temos muitos. Agora, o pensamento, que vem às vezes como uma tentação, ele entra se você deixar entrar. Ele bate a sua porta. Você decide se esses pensamentos negativos entram ou não. É uma escolha sua. Você julgar mal uma pessoa, você acolher um pensamento negativo sobre os outros ou sobre você mesmo. Fulano não presta. Olha o engano do Satanás. Não cabe a mim julgar se ele presta ou não.
Se ele faz coisas erradas, obviamente vistas, eu sou prudente. Mas mesmo assim eu rezo e amo pelo meu irmão. Se é uma pessoa que faz muito mal para os outros, eu vou ser mais prudente ainda. Mas a minha parte não é julgar e condenar. Nem os outros, nem a mim mesmo. 1 Coríntios 4. Nem eu julgo a mim mesmo, diz São Paulo. Quem me julga é o Senhor. Eu procuro estar com a minha consciência limpa. Mas não é por isso que eu acho que eu sou santo, que eu sou justo. Eu estou procurando fazer o certo, diz São Paulo. Mas quem vai me julgar é o Senhor. Então, se essa palavra negativa sai para os outros, ou sai para você mesmo, eu não presto, eu sou um fracasso, eu sou um peso para os outros, eu não deveria ter nascido. Imagina quantas palavras negativas vêm durante o dia como tentações. E o inimigo sabe os nossos pontos fracos e ele insiste naqueles pontos fracos. Resiste firme, filho. Resiste firme, filha. Rejeita essas palavras mentirosas, negativas, porque, como eu dizia, os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos geram atitudes, geram palavras. E se os pensamentos negativos encontram morada, eles começam a crescer dentro do seu coração, a acumular. E tenha certeza, pensamentos errados, sentimentos errados, um dia, cedo ou tarde, vão se manifestar. Abro mais um parêntese importante. Nós católicos temos uma graça tão grande que se chama o sacramento da confissão. Jesus diz em Mateus 10 que tudo que você fala, até no segredo, vai ser dito em cima dos telhados. Tudo que você faz escondidinho, o seu pecadinho lá oculto que ninguém sabe, um dia vai aparecer para todo mundo. Feliz daquele que, em vez de acumular a sujeira dos pecados, se liberta entregando para Jesus no sacramento da confissão. Em vez de você acumular coisas ruins, você sempre está entregando a Jesus os seus pecados, os seus erros. Eu acho tão lindo Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela já adulta, recorda de quando ela cometia os errozinhos dela de criança. Imagina, uma criança, como os adultos, né, comete erros também. Então imagina que Teresinha criança, sei lá, brigou com a irmãzinha, puxou o cabelo. Imagina que Santa Teresinha quebrou uma coisa dentro de casa, respondeu à mãe, fez uma coisa errada. Pronto. Aí quando chegasse o pai, ia colocar ordem na casa. Teresinha dizia que quando ela fazia uma coisa errada, e o pai chegava, ela vinha correndo para o pai, abraçava as pernas do pai e dizia: papai, papai, eu fiz isso de errado, papai, eu fiz isso. Aí, qual é a reação de um pai, vendo uma criança de 2, 3, 4, 5 anos, vindo correndo e abraçar e pedindo desculpa porque fez a coisa errada? Dá até um sorriso, né? E diz: tá bom, minha filha, não faça mais, né? Mas você já é perdoado, já reconcilia logo, já fica bem com todo mundo logo, quando você entrega logo os seus pecados. E Teresinha dizia: isso que eu fazia quando criança, eu faço agora como adulta. Eu entrego logo meus pecados para o Senhor, não fico guardando, né? Agora imagina uma criança, fez uma coisa errada e fica amuada lá, ranzinza, com medo do castigo e talvez até endurecido o coração. Aí o pai tem que ir atrás da criança e dizer: você bateu na sua irmãzinha, você vai ficar de castigo, vai ficar tantos dias sem brincar com tal coisa, né? Que diferença faz quando a gente entrega logo os nossos pecados? Por isso, não acumula coisa ruim no seu coração. Não deixa acumular coisa ruim no seu coração. E entrega para o Senhor aquilo que te pesa. Entrega para o Senhor. Ele te perdoa sempre. E aqui o Senhor quer nos ensinar. Jesus vai dizer: o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas, mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Por isso eu vos digo que de toda palavra inútil que os homens disserem, darão contas no dia do juízo. Por causa das tuas palavras, tu serás justificado, e por causa das tuas palavras, tu serás condenado. Que palavra forte! Jesus está dizendo que pelas tuas palavras você vai ser salvo ou condenado. Imagina que força tem essa palavra.
Eu me lembro de uma vez que eu li os escritos da mística italiana Maria Valtorta, falando, são revelações, né, de detalhes da vida do Senhor, e fala Judas, com muita raiva de uma pessoa que fez uma coisa errada. E Judas dizia, essa pessoa não merece perdão, essa pessoa deve ser condenada. E Jesus diz, mas todos merecem perdão, Judas. Se estão arrependidos, merecem perdão. Não, essa pessoa não merece perdão, deve ser condenada. E Jesus diz assim, é essa a sua última palavra, Judas? Sim, é essa a minha palavra. A palavra que ele diz para os outros é a palavra que no fundo ele está dizendo para ele mesmo. Então, pelas nossas palavras, nossas atitudes, nós seremos julgados ou condenados. Mas a palavra expressa o que está dentro do coração. Jesus acabou de dizer. Transborda nas palavras do tesouro que você acumula no coração. Tesouro bom ou tesouro ruim? Das boas coisas que você guarda no coração saem boas palavras. Das coisas ruins saem más palavras. Então essa palavra de Jesus é muito forte. De toda palavra vã, de toda palavra inútil, nós vamos prestar contas. Por isso, toma cuidado com as suas palavras. As suas palavras servem para edificar, fazem bem para o seu próximo. As suas palavras fazem bem para você, para a igreja, para a salvação das almas. Às vezes uma piada faz muito bem, alegra os seus irmãos. Às vezes a gente costuma ter os momentos do dia a dia, são mais em silêncio aqui no mosteiro. Mas aí a gente tem os momentos de recreio. Então, no momento de recreio, você deve pensar mais em fazer o outro alegre do que em você se alegrar. Eu lembro que Terezinha, está escrito, Terezinha preferia ficar com as irmãzinhas que eram que eram mais tímidas, que ficavam menos próximas das outras irmãs. Ela procurava alegrar essas irmãs. E a máxima que os santos dizem é assim, se você queria falar algo, se ninguém está falando nada, você fala algo para alegrar. Se todos querem falar, dê espaço para os outros falarem. Sempre a sua palavra deve servir para o bem. Quantas vezes nós usamos palavras inúteis? Comentários que não ajudam em nada, falando do defeito dos outros. Para que falar determinadas palavras que só destroem? Ó Jesus, tem misericórdia de nós. Como diz o Salmo, quem colocará um guarda à porta da minha boca, dos meus lábios, para guardar as minhas palavras? Aquele que confia no Senhor vai receber essa graça. Porque a palavra de Deus diz aqui em Mateus 12, que pelas suas palavras serás salvo ou condenado. Mas em Romanos capítulo 10 também, São Paulo vai dizer, é pela sua palavra, proclamando a sua fé com a sua palavra e crendo com o seu coração que você será salvo. Mas Jesus também diz, não é só com as palavras, não é só aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas a palavra é um passo muito importante. A palavra é muito necessária. Pela palavra Deus criou o mundo. Pela palavra a Virgem Maria, quando disse o seu sim, trouxe o Salvador do mundo. Com a palavra, Jesus deu ordem aos demônios, eles foram embora. Com a palavra, Jesus dizia para a lepra, vai embora, e o leproso ficava curado. Para a febre da sogra de Pedro, vai embora, e ela ia embora. Jesus ordenava as enfermidades com a palavra, e elas batiam em retirada. Os demônios, as enfermidades, as tempestades, eu acho fantástico. Jesus, com uma simples palavra, acalmava toda a tempestade. Imagina, eu fico imaginando essa cena, gente. Aquela tempestade, o navio, e o barco já ficando cheio de água, e os discípulos gritando, e Jesus, numa sonequinha, que raramente ele tirava, né? Não dormia hora nenhuma praticamente. Quando teve ali a travessia do lago, ele aproveitou e ainda acordam o pobre do Senhor, né? Então Jesus, o guarda de Israel, não dorme nem cochila. Ele não deixa de estar cuidando de nós. Por isso Jesus disse, vocês são homens de pouca fé. E Jesus acalmou, eles poderiam ter pedido ao Pai, Pai, estamos com teu filho Jesus aqui. Então temos certeza que o Senhor vai cuidar de nós. Oração de fé, mas não,
desesperados, acordaram Jesus e Jesus vai dizer simplesmente uma ordem para aquela tempestade: acalma-te. E a palavra de Deus acalma todas as tempestades do nosso coração. Ele tem esse poder. Quando nós sabemos usar a palavra ao nosso favor, olha que bênção que é. A palavra de Deus ressuscitou os mortos, deu ordem à morte e a morte fugiu. A filha de Jairo estava morta. Jesus disse: levanta-te. O filho da viúva em Naim estava morto, já tinha mais tempo. Jesus deu ordem, ele levantou. Lázaro já tinha 4 dias de morto, estava cheirando mal, já estava apodrecendo o seu corpo. A palavra de Deus deu uma ordem e qualquer tipo de mal fugiu, bateu em retirada. A palavra é muito importante. Hoje nós vemos que em nome de Cristo, a palavra do sacerdote, gente, que milagre é isso. Você se ajoelha, confessa os seus pecados e a palavra do sacerdote, que não é ele falando, é Jesus nos lábios dele: eu te absolvo de todos os seus pecados. Coloque aqui no comentário se você já teve uma experiência de sair do confessionário 1 tonelada mais leve, uma consciência tranquila. Imagina, o padre diz: eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe mais pecado. Apagou. Não existe mais, diferente de outras teologias erradas que dizem Deus só cobre o pecado. Não, 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 não. Foi pregado com Jesus na cruz, foi morto, não existe mais, pulverizado, aniquilado. Você é justo diante de Deus, você é o sangue de Cristo te uniu no corpo de Cristo, e você está lavado. Claro que você ama Jesus e você vai querer reparar aquele pecado. E aí são as indulgências, e aí a penitência que a gente faz, porque se eu fiz o mal para tantos irmãos, eu quero agora amar em gratidão, porque Jesus me perdoou, eu não merecia, mas Ele morreu no meu lugar, Ele pagou, e por isso apagou os meus pecados. Em gratidão eu quero dar a minha vida. Mas olha que lindo, a palavra de um homem. Quando Jesus disse para aquele paralítico que é descido lá do alto da casa, diz assim, todo mundo esperava que Jesus dissesse: vai, levanta-te, anda. Jesus não disse isso. Jesus disse uma outra coisa que escandalizou os fariseus. Padre Rufus dizia assim: a primeira cura não foi nem do corpo nem da alma. A primeira cura foi do coração. Quando Jesus diz, só no Evangelho de Marcos que tem esse detalhe: meu filho. Quando Jesus fala isso, aquele homem tão sofrido se sentiu amado, com amor paterno manifesto nessas palavras de Jesus. Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Quem é que pode perdoar pecado a não ser Deus? Os fariseus começaram a discutir e Jesus disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. É fácil dizer, né? Teus pecados estão perdoados, ninguém está vendo o pecado sumir. Mas será que é fácil dizer, levanta-te e anda? E milagrosamente um homem que nunca andou começa a andar? Para que vocês saibam que eu tenho poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o que me marca é a palavra final. E eles glorificavam a Deus por ter dado tal poder aos homens. Quer dizer, Jesus é um homem. E um homem recebeu poder de mandar um paralítico levantar e andar. Mas maior ainda, um homem tinha o poder de dizer, seus pecados não existem mais. Então, impressionados que Deus deu tal poder aos homens, hoje Jesus deu essa autoridade dele, é ele, através do sacerdote. O sacerdote, entre aspas, de certo modo, ele dá ordens ao próprio Deus. Olha que abaixamento de Jesus. Porque quando o padre segura um pão, um pedaço de pão, e declara, isto é o meu corpo, a palavra do Deus vivo, através da palavra de um homem frágil, pecador como nós, a palavra do Deus vivo transforma o pão no corpo e no sangue de Deus feito carne. Gente, isso é tremendo.
O poder da palavra participado pelo ser humano. Mas não é só o padre não, filho. Você que é batizado, você tem um poder incrível. Não esse poder que às vezes a neurociência diz: você é só pensar positivo, você o que sonhar vai conseguir, o que você quiser você vai fazer, colocando quase uma onipotência em você. Você é imagem e semelhança de Deus, mas você não é Deus, você é servo de Deus, né? Cuidado, as pessoas confundem as coisas. E a nova era está aí para querer trazer ao homem uma divindade. O homem todo-poderoso, força da mente. Não é isso. É tomar posse da palavra de Deus. Você, como batizado, a sua palavra tem poder tremendo. A sua palavra, não por você mesmo, mas pelo poder da oração, de Deus que confirma quando as tuas palavras estão em concordância com a palavra dele. Então vou dar um exemplo para você. Efésios, eu gosto muito dessa passagem. Efésios capítulo 3, versículo 20. Olha, quando um batizado usa o poder da palavra para o bem, fecha as brechas, para de murmurar, para de reclamar, para de dizer o tempo está ruim, para de dizer isso está difícil, para de dizer eu não vou conseguir, e começa a declarar palavras de bênção, você vai ver as montanhas sendo movidas. Você vai ver, olha aqui em Efésios 3, 20, aquele que pela sua força e poder opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou entendemos. Diga assim comigo: eu declaro que o poder de Deus age em mim. Esse poder age em meu favor, porque Ele me ama. Eu declaro que Ele pode fazer muito mais do que eu estou pedindo. Eu declaro que o meu Pai do céu está me ouvindo e me atendendo. Eu declaro que Deus está derramando mais bênçãos do que eu estou pedindo. Eu estou pedindo pelo meu filho. Eu declaro que Deus está ouvindo essa oração, está abençoando a ele mais do que a minha mente possa imaginar, porque isso está na palavra de Deus. Aquele que seu poder age, que age poderosamente em nós e pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou entendemos. Olha só, não só do que você pede, mas Deus pode fazer mais do que você pode compreender. Gente, essa passagem é outra passagem. 1 Coríntios, capítulo 1 ou 2, se eu não me engano. Que diz assim, acho que é o capítulo 2. Que diz: nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhum coração consegue imaginar o que Deus reservou para nós. Você pode fazer pedidos maravilhosos para Deus, mas o que Deus quer fazer por você, o seu coração não consegue imaginar. O quanto Deus te ama, o quanto Deus te quer feliz, o quanto Deus tem preparado para você. Outra palavra que nós podemos declarar com fé, palavras que movem montanhas. Eu declaro que essa montanha, essa tribulação, essa tempestade será removida, mesmo com a minha fé pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, mas que é sincera, Senhor. Tu sabes que é sincera. Eu declaro que Deus não é mentiroso, por isso Ele vai me dar meios para superar essa prova. 1 Coríntios 10. Deus não permite que você passe por uma prova acima das suas forças, mas junto com as provas, Ele vai dar os meios para você vencer. Então, quando vier a tentação, eu não dou conta. Nossa, quanta coisa dando errada. Nossa, eu não vou superar isso daí. Mentira. Eu declaro com a palavra de Deus que Deus me dá os meios para superar essa prova. Que Deus não permite que eu passe por algo acima das minhas forças. Eu declaro que os mandamentos de Deus não são pesados. Está em 1 João capítulo 5, versículo 3. Por isso eu sou capaz de deixar esse pecado mortal, porque os mandamentos de Deus não são pesados, é promessa de Deus. Eu declaro, está aqui, eis o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus não disse: no mundo vocês terão tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A palavra está dizendo também que a sua fé, junto com Jesus, vence o mundo. A sua fé, eis a vitória que vence o mundo, porque Jesus já venceu a sua fé. Por isso o ódio do mundo, as tentações do mundo, as mentiras do mundo não podem te vencer
se você usa a palavra de Deus em seu favor. Mas, se você não quer ficar somente nas palavras, mas as palavras de bênção se transformarem em atitudes, por exemplo, amar os inimigos. Humanamente é impossível amar os inimigos, mas eu declaro no poder do Espírito Santo que eu tudo posso naquele que me fortalece, e eu vou conseguir amar essa pessoa que me fez o mal. Gente, quando a gente proclama a palavra de Deus sobre a nossa vida, a gente se torna participante com Deus da obra da criação. A gente cria uma obra nova. A gente não é nada, mas se a gente se une à palavra de Deus e proclama essa palavra, toda maldição na nossa vida é destruída. E eu termino, eu não consegui encontrar, irmãos e irmãs, aquela passagem de Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 15:16, pelo menos na pesquisa que eu fiz, de 15:16, mas no nosso breviário eu acho que é uma citação diferente, que diz assim, vou colocar numa outra tradução aqui: quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma delícia para mim, uma alegria e júbilo para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim, ó Senhor Deus dos exércitos. Estou fazendo mais ou menos de cabeça, porque a tradução aqui está bem diferente. Nós rezamos no breviário todos os dias, e uma das leituras, acho que de sexta-feira, diz isso em Jeremias: quando eu encontrei as tuas palavras, elas se tornaram uma refeição para mim, que satisfez o meu coração, não o meu ventre, satisfez o meu coração, a minha alma. Elas se tornaram uma alegria para o meu coração, a maneira como invocar o teu nome sobre mim. Você hoje está aprendendo a invocar o poder de Deus sobre você, proclamando versículos da palavra de Deus. Você vai renunciar, em nome de Jesus, a todas as más palavras. E como que você vai vencer as más palavras? Com a palavra de Deus. Vem a tentação, você não vai dar conta. 1 Coríntios 10, Deus não permite uma prova acima das minhas forças. Você vai ter a tentação, você está sozinho, abandonado. Não, a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O mundo vai te dizer: você não vai conseguir. Jesus vai te dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Você vai sucumbir, e a palavra de Deus vai dizer: quem poderá nos afastar do amor de Deus? Tribulação, angústia. Você é um fracassado. A palavra de Deus vai dizer o contrário, vai dizer: em tudo isso somos mais que vencedores naquele que nos amou. Você está entendendo que quando você abre o coração para ler a palavra de Deus, meditar no seu coração, você aos poucos vai guardando no tesouro do seu coração palavras divinas. E as brechas das palavras negativas vão cada vez mais sendo fechadas. E o poder do inimigo agir na sua vida vai sendo aniquilado. Façamos esse propósito de declarar a palavra de Deus, de renunciar às palavras negativas. E assim vamos vencer, fechando as brechas para a ação do inimigo. Eu peço que você seja o canal da bênção de Deus com a sua oração, com as suas palavras e com as suas atitudes. Então compartilhe esse vídeo, porque fechar essa brecha das palavras negativas, muitas pessoas vão ver sua vida deslanchar. Sua vida que estava atrasada, paralisada, vai fluir por causa da palavra de Deus sendo declarada nas suas vidas. Por isso deixe o like, por isso compartilha e ensine também as pessoas a declarar palavras boas, não um positivismo humano só. Declarando a palavra de Deus na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.